Vicente Chamarela, ou Vincenzo Chamarela, nascido no dia 15 de fevereiro de 1924, na cidade de Paula, província de Cosenza, Itália, sul da Itália, região Calábria. Meus pais, Giovanni Batista Chamarela e Ana Maria Siciliana. Meus irmãos, Fedele, Rafael, Maria, Teresa, Francisca, eu Vicente, Otávio e Guerino. Devido à situação na Europa, constantemente cheia de guerras, meu pai achou melhor mandar chamar o resto da família para o Brasil. Porque aqui já estavam trabalhando com ele em Jacareí, no Vale do Paraíba, meu irmão, o Rafael e o Fedele. Então, quando foi no dia 2 de setembro de 1933, embarcamos em Nápoles, no navio Neptuna, para vir para o Brasil. A nossa viagem demorou 13 dias. Aliás, 13 dias. Saímos dia 2 de Nápoles, aportamos em Almeria, na Espanha. Depois nós chegamos em Salvador, na Bahia, onde nós comemos a deliciosa banana pela primeira vez. Depois nós chegamos no Rio de Janeiro, e do Rio, no dia 15 de setembro, nós aportamos às 8 horas da manhã em Santos. De Santos, aí já foi mais difícil, porque nós tínhamos que chegar em Jacareí. Mas só conseguimos chegar às 8 horas da noite em Jacareí. No primeiro dia, seguindo a minha chegada, logo já comecei a acompanhar meu pai, que meu pai não podia ficar sem vender jornais. É claro que jornais não pode ficar para o dia seguinte. Então andei na pequena cidade de Jacareí, andando com ele lá. E logo eu comecei a ajudar a vender bilhete, eu não sabia falar, mas enfim, ia com ele todos os dias. Mas quando foi em 1934, já estava já uns 4 meses, em janeiro, eu entrei no grupo escolar em Jacareí. Mas da Itália, eu já estava no 3º ano do grupo escolar. Lá a escola era 8 horas por dia. E ai das mães que não levavam, que não mandavam o filho para a escola. Porque o regime no tempo do Mussolini era muito bárbaro. A pessoa, que o filho não ia na escola, já iam lá na casa avisar por que o filho não ia. Era intimada a mãe e fazia reclamação lá na escola perante o professor por que o filho não ia. Então lá eu estava no 3º ano e a escola lá era mais adiantada, porque se falava na escola tinha geometria, tinha religião, tinha história, era mais adiantada, né? Agora aqui, quando eu entrei na escola, em 1934, no grupo escolar Carlos Porto, em Jacareí, eu brigava todo dia, porque me chamavam de carcamano, eu não sabia o que era isso, então tinha que brigar mesmo. Tanto é que meu pai vinha um dia, meu irmão vinha outro, ou o professor me deixava me soltar meia hora depois. Mas eu achei que, como eu estava adiantado na escola da Itália para a escola daqui, então eu passei na classe que era separada A, B, C, D, passei para as melhores, D. Mas quando foi em 35, eu já, em vez de cursar o 2º ano, eu já passei para o 3º ano, grupo escolar. Aí foi até quinto ano, até eu ingressar no ginásio. Em 1939, eu entrei no ginásio em Jacareí, que foi criado em 38, o ginásio de Jacareí. Mas lá era particular, fundado por José Benito Cursino. Aí, em Jacareí, eu entrei lá, mas, você sabe, era tudo pago. E eu, além de ajudar meu pai, eu me virava. Às sextas-feiras eu vendia peixe e alguma verdura que era produzida no nosso quintal, eu entregava a alguns bares da cidade. Então eu me virava assim, jornais, esperava o pássaro marrom na cidade para vender, eu trabalhava dentro de algum trem para baixo, para cima, vinha até São José, ia até Mogi, até Guarani, então me virava, ganhava por fora, porque eu não era empregado, ajudava meu pai. E me virava até para me sustentar na escola, né? Aí, quando foi
no fim do ano, em 40, aí a coisa engrossou, meu pai começou a ficar doente, né? Até eu comecei a trabalhar mais. Aí no segundo ano foi mais difícil para mim, em 41. Em 41 foi mais difícil porque meu pai veio a falecer, porque ele tomou parte da guerra de 1914 a 18 e foi ferido do lado esquerdo com um estilhaço na Áustria. E faltava meio quilo do braço esquerdo e o estilhaço estava dentro do corpo dele do lado esquerdo. Então ele vivia sempre doente, onde vivia trabalhando e ajudando meu pai, mas sempre sem eu ganhar nada. Depois que meu pai morreu, eu trabalhava nos trens. Quer dizer, fazia um ponto, eu pegava, levantava às 4 da manhã, chegava os jornais do Rio, eu retirava do correio, deixava lá e eu seguia até Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes pegava o Expressinho, o SP2, que vinha até Jacareí com os jornais de São Paulo. E depois descia em Jacareí. Aí eu pegava o Rápido e ia até São José, ou até Caçapava, até o cruzamento com o Expressinho que voltava para Jacareí, para depois eu ir para o ginásio. Mas essa vida era muito dura para mim, porque depois eu tinha que entrar no ginásio ao meio-dia. Mas eu teve um negócio muito engraçado. Eu tinha um cachorro que me acompanhava, que sabia até a freguesia dos freguês lá. E os jornais, como eu vendia, era ambulante. Era nos trens, gritava os jornais do dia, sempre inventava, uma mulher engoliu 7 parafusos, depois do trem ia embora, não queria nada. Depois as manchetes, como era para estourar a guerra lá, aqui no Brasil, na Alemanha com a Inglaterra, lá era para estourar com o Japão, então a gente gritava as manchetes pelas ruas da cidade, que eram poucos jornais, né? Aí eu estava esperando o trem, que constantemente os trens que vinham do Rio atrasavam muito, 2, 3 horas. E o uniforme do ginásio tinha uma lista vermelha. E o diretor, às vezes, ia para São Paulo e pegava esse trem. Mas eu tinha um cachorrinho que ficava ao meu lado, né? E o diretor, com muito cuidado, ele foi levantar a capa, que eu estava esperando, estava com frio, e o cachorro mordeu o braço dele, né? E ele falou assim, mas então a aula de português no ginásio só foi a respeito disso. Mas ele sabia que eu levantava às 4 horas e às vezes eu chegava até a cochilar na própria aula dele de português. Ele falou assim, deixa o rapaz cochilar, porque coitado dele levanta às 4 da manhã. Eu estudava só de noite um pouquinho, né, para recordar. E eu penei muito, esse ano de 42, tanto é que não teve sorte, né. Vim jogar aqui em Caçapá, me machuquei, no campo de futebol lá no CCR, ginásio contra ginásio. Fiquei 45 dias de cama, né, machucado, então perdi o ano, né. Agora, já em 1943, eu já, como o ginásio em Jacareí era particular, e de Caçapava, fundado por esse Zé Bento Cursini, que fundou de São José também. Então, lá era do governo do estado. Então, não pagava. Eu fui lá com meu irmão também, estudar lá em Caçapava, em 43, que a casa era da minha tia, irmã da minha mãe, pagava só comida para ela lá, né? E fiquei estudando lá. Lá a única coisa que aconteceu foi que como já estava lá, todo mundo vivia uma vida muito boa lá, que começavam a chegar tropas e mais tropas lá no CCR, soldados, se preparando para ir para a guerra, né? Aí, quando chegou o general Zenobe da Costa, eu fiz parte da comissão para homenagear o general Zenobe da Costa, lá em Caçapava, no CCR. Esse para mim sempre foi uma honra. Eu gostava de ver essas coisas, mas eu não tive sorte em Caçapava também, não. Não tive sorte porque, além do professor me perseguir lá, porque eu tinha passado já, com 7,3, só estudava. Tinha passado já. Mas eu empombei com ele, era para nós pegar a tapa lá. Mas só porque eu falei para ele, brinquei com ele, falei, não precisamos estudar mais inglês, porque agora os alemães estão entrando em Dunkerque e não precisam estudar mais inglês. Por que eu falei isso? Começou a me perseguir. Ele me encostou na parede lá na sala lá e falou assim, professor, aqui o senhor é professor, mas lá fora o senhor é um amigo a mim, então nós brigamos. Falei, eu vou trabalhar, vou largar de estudar, vou trabalhar e vou viver. Agora o senhor tem que estudar sempre para poder se aperfeiçoar em cima dos livros e procurar viver a sua vida.
E foi o que aconteceu. Eu larguei de estudar. Eu larguei de estudar, começava a trabalhar, dependia de mim mesmo, ganhava nos trens, vendia revista mais barata, vendia modinha, no carnaval, que era uma beleza, naquele tempo se vendia bastante modinha, vendia bilhete, me virava. E fiquei noivo, falei, vou trabalhar por minha conta, porque a sociedade que meu pai tinha, Taubaté, Caçapava, Jacareí, tinha lá Pindamonhangaba, Guará, disseram que eu ia trabalhar em Taubaté, mas não deixaram eu trabalhar em Taubaté, ia fazer escrita lá. Aí eu tive que virar, mas por sorte, o homem que era proprietário aqui, o Valdemiro Cursino, o irmão dele ficou doente. Então ele estava vendo isso aqui. São os direitos que a gente adquire, né? Naquele tempo tinha que comprar os direitos. Aí eu vim para cá, meu irmão chegou junto com meu sogro, então compramos os direitos aqui. Em janeiro nós compramos os direitos aqui. Aí chegou lá e eu vim trabalhar aqui. Vim trabalhar aqui em São José e fiquei noivo. Fiquei noivo da minha Florinda Scófilo Chamaré. Foi em 1944 fiquei noivo. Né? Em 23 de maio. Fiquei noivo no dia 23 de maio de 44. Aí comecei a trabalhar, dependia de mim. Só que eu não sabia que eu vinha trabalhar, porque eu descia sempre aqui, mas descia na estação, pegava uma caroninha do Fordinho, subia aqui, pegava na rua 15, pegava o ônibus e ia para Jacareí. Eu não pagava nem o ônibus, eu não pagava. O trem não pagava, tinha passe, pagava a mixaria, era passe, né? Nos trens, que era só para vender revistas e jornais, né? E bilhetes, então não pagava. Então eu saía daqui, ia para Jacareí, depois trocava de roupa, tomava banho e ia para a escola. E assim foi. Agora, até que eu ia assumir, no dia 28, no dia 28 de fevereiro, que eu viria para cá, para assumir os direitos no dia 1º de março. Então, como eu não tive outra alternativa, eu vim trabalhar em São José dos Campos. E eu não sabia qual era o serviço que eu ia fazer aqui. Eu sabia que era vender jornais e revistas e bilhetes. Mas eu não sabia que era para fazer 28 pensões e 6 sanatórios em São José dos Campos. São José dos Campos não tinha mais que 25 a 30 mil pessoas. Mas geralmente era tudo quase doente, era uma saúde climatérica. Então a gente tinha que fazer. Então o Daniel, que era empregado do seu Valdemiro Cursino, então me ensinava. Eu quando eu cheguei aqui, aluguei um quartinho na Rua Vilaça. Também não sabia que era o necrotério da pensão Dom Bosco. Não tinha luz, eu só fazia minha escritinha com a vela. Mas depois eu mudei para o bairro chinês, na padaria Estrela, num corredor também. Aí se levantava cedo, o jornal que sobrava ia vender no noturno, que passava às 4h30 da manhã aqui, em São José. Ia lá até na minha mãe em Jacareí, e se desencalhava o jornal, e vinha com outro jornal, que vinha de São Paulo, e chegavam aqui às 8h30 da manhã. Aí, chegando o jornal de São Paulo, estava com a minha correia cheia, né? Aí eu levava, subia a estação, fazia o mercado, todo o mercado aí, percorria, gritando os jornais, e depois eu tomava outro café, eu comia aquele célebre bolinho de fubá, custava um tostão cada um, né? Da família Firmino, né? Onde agora é a relojoaria, abriram a Avenida Carneval, Romeu Carnevale, aí abriram a Avenida Carneval. Então custava um tostão, tomava um copo de café e seguia. Aí pegava, descia a Rua 15, chegava lá na esquina do Jardim Cônego Lima, virava para todos, né? Pegava a Rua 7, descia ela até na pensão São José. Fazia a pensão São José, levava o jornal para o Dr. Nelson Dávila, que ele esperava, todo garboso, perfumado. Ele é sempre um homem chique, bem vestido. Onde é o palácio agora, era a casa dele. Então eu levava a folha para ele, me agradecia e voltava. Voltava e ia fazer o sanatório na pensão perto da Praça São Miguel, ia entregar o estado para o Dr. Dória, que ele estava passando na radioscopia os doentes, né? Passava lá, então eu chegava lá, entregava o jornal. Então depois saía de lá, voltava, pegava a Rua Vilaça.
a rua Vilaça voltava, ia na Vilaça 43. Já eram 10h30. Então chegava lá, a dona Maria lá estava fritando batata doce. A pessoa fala, mas ele está com a mão suja, mexia só com a maior parte do dinheiro, era níqueis, era tostão, 200 reais, 300 reais, 400 reais, 500 reais e 1.000 reais. Então chegava lá, tinha que passar pela cozinha para ir atender os fregueses lá, que eu fazia assim, um por um, cama por cama, né? E pegava uma batata doce embaixo. Depois de lá saía, ia para a pensão Ramon, pensão Renato, pensão Elvira. Na pensão Elvira também comia a minha batatinha doce. Chegava na pensão Ramon, a pensão Ramon é outra também, que é uma pensão que era muito boa, era uma das melhores aqui, porque a pensão Ramon era muito requisitada. Por quê? O doutor Nelson mandava para lá. Porque o doutor Nelson tinha suas qualidades, devia de ser um médico que todo mundo da Alta Paulista, antigamente, de São Paulo, né? Araquarense, então enviavam os doentes para cá, endereçados todos para o doutor Nelson. Agora, como é que fazia? Eles me davam um dinheirinho para mim, me davam 200 mil reais, cada doente que eu levava lá. Então, como eu viajava nos trens, de Jacareí para cá, no rápido, então chegava lá, eu via lá o pessoal com a orelha meio fundo mesmo. Onde é que o senhor? Eu vou para São José. Eu vou lá. O senhor conhece doutor Nelson? Eu falei, eu conheço, por que não? Aí chegava lá, eu pegava o doente, levava na pensão do Ramon, era um espanhol muito bom. Mas lá ninguém saía não. Chegava lá, você saía curado. Muita gente saiu curada de lá. E depois o senhor Ramon encaminhava ao doutor Nelson. Por isso que eu digo, então lá, de manhã, dava um suco de caldo de feijão para eles. Dava sempre comida boa, comida sadia. À noite ninguém saía. Jogava um bingo lá. E tinha hora para deitar às 9 horas da noite, todo mundo tinha que estar na cama. Então tinha limpeza, uma beleza. Depois ia para o sanatório Ruidori, andava por lá tudo, né? Andava por lá tudo. Depois de lá, feito o sanatório, eu pegava e saía. E ia por 18 anos. Bora, depois seguia, passava pela igreja do São Benedito, pegava a Rua Humaitá, onde é a cadeia agora. Rua Humaitá atendia o doutor Otávio de Ornelli, que era médico do dispensário. Era um dos irmãos da cachaça lá, dos Ornelli, cachaça 51, de Pirassununga. Aí depois seguia na Rua Humaitá, parava um pouquinho lá na esquina, lá tomava um capilé. Capilé era pinga, capilé era groselha com água, né? Ou xarope de limão com água. De lá, eu entrava na Major Antônio Domingues. Lá onde é o doutor Salvação agora, era a pensão 33. Mais de diante para cá, no Maria Imaculada, lá nunca entrei. Lá as irmãs não deixavam entrar, era só mulher que tinha lá. Mas na esquina ficava o Padre Ascânio Brandão. Padre Ascânio Brandão é um santo padre, viu? Esse é para ser santo mesmo. Chegava lá, me esperava, dava um jornalzinho para ele. Ele foi no Vaticano, me trouxe uma oração do Papa Pio. Foi o Papa Pio XII, ele me trouxe para mim. Ele esteve aqui na minha casa, tudo. Mas foi o fundador da paróquia San Dimas, foi ele que fez Bom Ladrão. Inclusive lá eu tenho o ossário, e depois comprei também no cemitério, no horto lá, comprei para ajudar a igreja, né? Era para ajudar a igreja. Aí de lá eu seguia, fazia mais umas 2 pensões na avenida, e ia lá no, como é que chamava lá? Balança Mas Não Cai. Sabe o que é Balança Mas Não Cai? É a pensão carioca. Era aquelas pensões antigas que você subia, aquilo balançava, sabe? Balançava, o piso balançava, que era daquelas tábuas antigas, né? Depois de lá eu voltava em frente à caixa d'água, que existia a caixa d'água já. Então passava lá, vinha descendo a avenida. Passava pela pensão Rosenberg, Santa Maria, era muito vagabunda, fazia a pensão Udena, lá onde é o supermercado agora, pensão Udena, na praça lá. Tinha outra lá que ficava onde é a Telespa agora, na avenida, é de Sírio Libanês. Depois de lá eu pegava e voltava. Mas depois eu pegava a bicicleta, eu ia para o Vicente de Aranha, que ficava longe. Aí tinha que ir de bicicleta lá.
deixava a bicicleta na São Paulo e ia de bicicleta lá. Aí meio-dia e meio eu estava lá no Vicente Aranha. Até chegar meu cunhado que ia lá. E lá eu sempre, no Vicente Aranha eu me virava lá, que a irmã Paula, sempre eu tinha um sanduíche de filé mignon no meio do pão, aquele pão que antigamente era grande, né? Que estava com fome, né? E assim depois eu ia de lá, eu no sanatório Ezra, do judeu, onde é o Parque Santos Dumont agora, era sanatório Ezra. Quem tomava conta lá era João Batista Soares, muito médico, muito bom. E no Vicente Aranha era o Dr. Edson, que era operador, mais o Dr. Rossi também, que era operador. E um dia o Dr. Amauri, que tomava conta lá, fez a mesma coisa. Não foi nesse outro dia também, ele falou assim, Vicente, vem me mostrar aqui para os doentes o seu pulmão. Mas eu tinha uma correntinha com a Nossa Senhora de Fátima, né? Então quando eu fui lá no raio-x, eu falei assim, o senhor, olha lá, a que caverna, que buta caverna que ele tem, doutor, olha lá. Ele falou, seu burro, você não está vendo aqui a medalha aqui no peito dele, está vendo aí? Não é nada de caverna, né? Doutor Amauri Veloso. Aí de lá eu, quando era 2 horas, chegava na minha casa. Antigamente, a venda de jornais, quem fazia aqui em São José dos Campos era só eu. Eu e mais um auxiliar meu que me ajudava. Não tinha banca, não tinha nada. Então era só na correia. E às vezes quando era só entre doentes e sanatórios e pensões. E na rua a gente gritava as manchetes dos jornais quando tinha. É só sobre política, algum desastre de ônibus ou de trem. Então geralmente sempre era trem, né? Porque o trem sempre chegava atrasado do Rio, né? Então a gente gritava, extra, extra, e ia pelas ruas gritando. E os doentes esperavam nas portas. Agora, os leitores assíduos meus mesmo, era o Dr. Dória, que esperava o jornal, lia inclusive na clínica dele. O Dr. Nelson Dávila, que era meu freguês, assíduo, não ia no curso, então sem ver as manchetes dos jornais. O Monsenhor Ascânio Brandão, que lia a Folha da Manhã. O Dr. Dória, o Estado de São Paulo. Tinha lá o Dr. Carlino Rossi e o Dr. Amauri Veloso. Esses eram os médicos que faziam questão do jornal. Agora, quando eu ia buscar jornal na estação, o primeiro freguês era o dono da tecelagem, o senhor Olívio Gomes. Aquele era um político da UDN que comprava 3, 4 jornais por dia, era o meu maior freguês. Que inclusive quando às 4 horas da manhã eu me encontrava com ele, que ele mandava toda a correspondência da tecelagem para os escritórios em São Paulo, porque ele não era contabilizado aqui em São José dos Campos, não. Era tudo contabilizado, o que se vendia, o que se faturava, tudo em São Paulo. Então, todo dia de manhã, às 4 horas, ele levantava, nós conversávamos na estação, ele entregava a carta para o carteiro e a correspondência ia para São Paulo. Todos os dias ele fazia isso. Antigamente, os jornais, a gente podia oferecer um certo crédito ao freguês. A gente recebia deles, podia fornecer jornal por mês, jornais e revistas, né? Como eu recebia por mês, que também eu pagava mensalmente, ia fazer o pagamento desses jornais em São Paulo. Mas do Rio vendia muito pouco, porque do Rio chegavam, geralmente saía às 7 horas da manhã do Rio e chegavam pelo rápido às 4h30, 5 horas da tarde e chegavam aqui 6 horas da tarde. Então não dava, só para ter o jornal para algum carioca que queria, eu entregava no dia seguinte. O que vendia mais aqui eram os jornais de São Paulo, que chegavam aqui até 9 horas da manhã, de expressinho, que saía às 5 horas da madrugada de São Paulo. Então a venda de jornal aqui era assim, era mais jornais de São Paulo. Aí depois, com a mudança do horário, começaram a vir de trem, chegava a mudança do horário, dos ônibus, que começaram, depois que começou a Via Dutra, aí os jornais começaram a vir, alguns vinham de ônibus, como a Gazeta, por exemplo, né? Chegava aqui às 3 horas da tarde, então eu vendia bastante Gazeta aqui. Era o vespertino que era vendável aqui em São José dos Campos. Agora os do Rio continuavam, porque não tinha jeito mesmo, vinha muito pouco. Era só o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, depois vinha a Tribuna da Imprensa, tinha a Vanguarda, era esses jornais e a Luta, que eram poucos jornais que chegavam muito tarde aqui. Como eu estava falando, os jornais do Rio chegavam atrasados e havia dificuldades da gente vender jornais do Rio. Alguns eu levava na porta do cinema para vender. Como acontecia, por exemplo, que chegavam os jornais vespertinos de São Paulo,
além da Gazeta, que vinha de ônibus, aí começaram a vir pelo Cabrilana para mim, pela empresa de ônibus Cabrilana, que morria aqui em São José. Saía às 5 horas de São Paulo e chegava às 8h30, 9 horas aqui. Então eu pegava esses jornais, que vinham à noite, a Folha da Noite e o Diário da Noite, eu ia vender, e um pouquinho ficava na minha banquinha que eu tinha dentro do estabelecimento do senhor Valdomiro Cursini, que era um bilhar, e ele morava no fundo. Eu fiz uma banquinha de madeira lá, para deixar, enfim, um depósito de jornais e revistas, para começar a vender lá. Então, e depois eu percorri o cinema para vender os jornais vespertinos, depois eu ia para casa. Essa banquinha, essa gaiolinha, banca gaiola, essa aí, a cortesia do senhor Valdomiro foi logo em seguida. Quer dizer que eu comecei a trabalhar no dia 1º de março aqui em São José, no dia 8 de março já começou a funcionar. Agora aí eu fiquei até eu arrumar uma porta fixa para mim mesmo, que aí as publicações começavam a aumentar, os jornais começavam a melhorar, porque começaram a vir de ônibus, né? Então eu aluguei uma porta na Dona Genésia Tarantino, que era a famosa farmácia da Dona Genésia, aqui na esquina da Matriz, com a Rua 15. Então ela me cedeu uma porta lá para mim, era número 9, Rua 15, número 9. E eu lá comecei a me instalar em 1952. Aí fiquei lá de 52 até 1967, quando eu vi que já o progresso de São José era muito grande, era muito acanhado, aquele pedaço era muito pequeno também, não dava para me expandir. Então eu comprei, onde eu acabei de fechar para a minha doença, fui obrigado a fechar lá a porta. Comprei na Rua 15, Dr. Vicente de Barros, a esquina da Sebastião Húmero com a Rua 15, que tem a medida lá era de 98 metros quadrados o salão lá. Quer dizer que para mim deu e sobrou, deu para fazer o que eu queria. Coloquei lá jornais e revistas montadas, bilhete, tinha uma charutaria, então quer dizer que lá eu me fiz. Lá era o meu sonho, e foi concluído o meu sonho nessa loja que eu adquiri. Agora, eu achei que o ponto lá era muito bom, que ia melhorar a minha venda de jornais e revistas. Inclusive eu coloquei a charutaria, não para meter lucro na charutaria, não dá, mas é como lá tinha o Bar Paulistano em frente. O bar 15 vai para frente. E o bar paulistano, como era o bar dos políticos naquela época, de São José dos Campos, sempre foi. Então, e a prefeitura, que funcionava bem em frente também lá, então o movimento lá era muito grande. Então é por isso mesmo que eu me fixei lá e achei que era bom fazer um pouco de sacrifício, porque o movimento lá era melhor. E depois, tanto o mercado na esquina mais adiante, então o passeio lá, obrigatório era por lá, como atualmente ainda agora que passa mais de 15 mil pessoas por dia nessa Rua 15. Um que vai com destino para a rodoviária, outro que vai com destino do mercado e outro que vai com destino aos bancos, como funcionava o Banco Vale do Paraíba, tinha o Banco Comercial e tinha o Banco do Brasil naquela época. Então, depois a Rua 15 ficou cheia de banco. Depois veio o Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Então, quer dizer que a Rua 15 era só banco. Agora é só pastelaria, né? Mas agora tem só banco. Quer dizer, a cidade era só naquele centro. É o centro, o ódio clínico da cidade era a Rua 15, aquele pedaço lá. É por isso que eu tive sorte naquele pedaço lá. Outro ponto importante lá da minha agência é o Bar Paulistano, como era o bar dos políticos. Então,